João, capítulo 13, era o dia da ceia, e eu li: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Durante a ceia, sempre acho interessante aqui uma das coisas mais trágicas na vida de Jesus, na descrição do Evangelho, acontece durante a ceia. E assim como na vida da gente. O que tem de coisas que nunca mais se consertam na vida de muitos de nós, que aconteceram à volta da mesa, em casa, durante a ceia, em que há uma loucura de um que atinge o outro, e aqueles processos em cadeia, tenebrosos, mas não é esse o assunto sobre o qual eu quero conversar, mas só pense nisso. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Eu falei pormenorizadamente, calmamente, explicando a situação, o contexto, a ambiência, a cenografia dessa situação toda. Naquele dia 17, está gravado, está disponível lá no meu YouTube, é só você ir e acompanhar. E aí prossegue dizendo que após fazer isso, ele deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha, que era aquela cuequinha com a qual se descergia, quando se descergia ficava nu, e com essa vestimenta interior que ele vai enxugando os pés aos seus discípulos, até que chega aos pés de Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas a mim? E eu falei um pouco sobre essa manifestação impulsiva de Pedro. E respondeu Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora. E agora eu não vou parar o que eu estou fazendo para te explicar. Tem coisas que a gente tem que aprender a esperar o processo terminar. É como aquele velho ditado indígena que diz que se você não entendeu é porque as coisas não chegaram ainda ao fim. Porque quando chega-se ao fim, em geral a gente entende tudo. Por isso, aqueles que já morreram traz curiosidades angustiosas dessa vida, são os que já chegaram ao fim e, por isso, mesmo não tendo chegado ao fim, já entendem tudo. O que, de fato, ainda não compreendem por inteiro, mas já estão satisfeitos com aquela compreensão que excede a todo entendimento. Mas chega um dia, chega uma hora em que tudo começa a se encaixar e fazer sentido. E Jesus diz a Pedro: o que eu faço, tu não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Então disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Falei um pouco sobre essas peremptoriedades do nunca, jamais, de tudo, e de como, em geral, quando a gente faz isso, é para ser relativizado logo a seguir. E, enfim, repito, está tudo gravado lá no meu canal no YouTube para você ver com minúcias. O que eu faço, não sabes agora? Pedro disse: tu nunca me lavarás aos pés. E Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro, outra vez com os seus superlativos psíquicos e emocionais e radicais, aparentemente finais, diz a Jesus: Senhor, então não me laves somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E dá um banho
Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, Pedro, não necessita de lavar senão somente os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Você está querendo um banho? Meu filho, além dos pés, para não te dizer, eu lavo outras coisas em ti também. E aí, fecha o parênteses, é melhor ficar por aqui. Sua imaginação pode completar até onde chega as mãos de Jesus para te limpar e para te levar. E para te lavar. Não somente a cabeça ou as mãos, mas deixa para lá. E você sabe aonde chega para te limpar. Mas eu quero estar limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Já tinha um se levantado da mesa. Já tinha um se disposto a não fazer parte daquela comunhão com sinceridade. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes outra vez e se completou na vestimenta, e voltando à mesa, perguntou-lhes, e foi essa a pergunta que eu deixei com vocês: compreendeis o que eu vos fiz? E eu me lembro nitidamente que eu pedi para vocês repetirem comigo essa pergunta. Compreendeis o que eu vos fiz? Repitam comigo, por favor. Compreendeis o que eu vos fiz? É interessante que a gente está vindo de uma pergunta de Pedro no meio do processo. Tu me lavarás os pés a mim? Isso é uma pergunta. E a resposta de Jesus foi: o que eu faço, tu não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. E eu passei a minha vida toda ouvindo esse versículo. Solto, do jeito que normalmente a gente vem a conhecê-lo, nos cultos, nas igrejas, nas reuniões, como aquela palavra de aguenta firme, você não está entendendo nada, mas um dia tudo vai ser explicado a você, e a gente projeta isso para o fim da existência, ou para a velhice, ou quem sabe, inclusive, até para o céu. Se não compreender aqui nessa terra, um dia no céu eu vou entender. E aí a gente pega todos os dilemas angustiosos, filosóficos, teológicos, existenciais, os absurdos da nossa existência, joga tudo nessa conta e sofre angustiosamente esperando o dia dessa, enfim, revelação divina que vai esclarecer tudo. O que eu faço, tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Aí o cara diz: meu Deus, quantos anos será esse depois? Agora eu sei que é agora. Agora, quanto tempo demora para chegar o depois? Será que o depois vai demorar muito na minha vida para eu compreender os absurdos que me assolam? Isso é angustioso para muita gente. Só que na sequência, depois de Jesus ter dito isso a Pedro, o que eu faço, tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois, que era a resposta a uma pergunta: tu me lavas os pés a mim? O que eu faço, tu não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Aí, 4, 5, 8 pés adiante, terminou a fila daquele chamado lava-pés. Jesus se reveste, se põe em pé, se assenta à mesa e lhes pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? O que eu faço? Tu não sabes agora, mas pode ser que daqui a 4 metros tu fiques sabendo. Ou pode ser que daqui a 4 anos. Pode ser que daqui a 40 anos. Pode ser que tu partas dessa existência sem teres compreendido. Pode ser que tu só entendas quando tu olhares da eternidade para cá, transcendido e glorificado completamente.
Quando é esse depois? Compreendeis o que eu vos fiz? Esse depois depende fundamentalmente da nossa decisão de compreender o que ele fez. Não é o que eu preguei, não é o que eu projetei, criei, instruí, não é o que vocês precisam sistematizar sobre o meu ensino nos últimos 3 anos e meio com vocês. Não é ter de memória o Sermão do Monte, lá da Galileia, ou os outros oráculos dos princípios do amor aplicados à vida que eu ensinei a vocês. A questão é muito mais simples. Não tem a ver com elucubrações. Não tem a ver com filosofações. Não tem a ver com doutrinações. E a gente fica sabendo que é assim olhando para Jesus. Havia um homem de Gadara, possesso de uma legião de demônios. E Jesus se aproxima do homem, os demônios reagem, Jesus expulsa os demônios num diálogo que é mais extenso do que eu estou sintetizando aqui, e o homem fica imediatamente livre daquela legião de demônios que o atormentava e com ele trazia tormento para toda aquela comunidade de Gadara, de Geresa e de Decapólis, nas cidades greco-romanas da região. Enfim. E aí o homem, cumprindo o sonho de todo mestre, de todo guru, de todo pastor, de todo ensinador, de todo professor, vira-se para Jesus agora livre e lúcido e diz: Senhor, deixa eu ir contigo. Me parece que nada seria mais justo nem mais pertinente um cara que tinha passado a vida inteira, desde o nascimento, alucinado, com milhares de vontades, de desejo em contraposição, em antítese simultânea, concomitante, de forças repuxando a mente dele em todas as direções, que esse indivíduo, mas muito mais do que Pedro, do que Tiago, João, André, Mateus, Levi, Tomé, Bartolomeu, Judas, filho de Tadeu, Judas Iscariotes ou qualquer outro, merecia a atenção especial de Jesus. Se fosse assim, a partir do meu critério, especialmente eu, bem jovem, lá em Manaus, mas em boa parte da minha vida toda, nesses 50 anos pregando o Evangelho, com certeza absoluta eu teria levado esse cara lá para casa, como eu levei dezenas e dezenas de pessoas para morarem lá em casa. 6 meses, 1 ano, 2 anos morando comigo, até eu ver que o cara estava melhor, estava bem, e aí eu devolvia para a casa dele, às vezes até para o país dele, como aconteceu tantas vezes com tantas milhares de testemunhos. Não tem nada que eu diga a vocês que não tenha, assim, uma grande nuvem de testemunhos, validando cada palavra que eu digo. Eu teria, com certeza, dado uma prioridade extraordinária àquele homem. Mas Jesus dizia: não, não precisa andar comigo, não. Não é preciso entrar no meu barquinho, nem seguir com esses caras que vão acabar te atrapalhando a fé. Não! Volta para a tua casa. Volta para os teus. E conta a eles tudo o que Deus fez por ti, como teve compaixão de ti, como usou de misericórdia para contigo. E o texto de Marcos nos diz que o homem
saindo da presença de Jesus, pregou ali em Gerés, em Gadara, em todas as outras 10 cidades, Decapólis, contando o que Deus tinha feito. Isso, claro, tendo viajado por dentro do ambiente da sua própria família. Mas que doutrinação houve de preparação para esse envio? Que estrutura, que arquitetura filosófica, teológica, Jesus concedeu ao homem para dizer: vai, curar os da tua casa e vai pelo mundo, vai viver com luz, com lucidez, com juízo, com bom senso, com paz. Vai. Não houve um único momento a não ser uma rápida espera. Enquanto os porqueiros, que tinham perdido mais de 2.000 porcos nessa aventura libertadora de Jesus em relação ao gadareno, tinham ido até ao centro da cidade, chamado todo mundo para ver o que o doido da cidade, o que a ele tinha acontecido. E chegaram e entraram em estado de perplexidade, que o homem estava sentado, vestido, em perfeito juízo, aos pés de Jesus, e ficaram em pânico, e disseram a Jesus: vai embora daqui, isso é apavorante. E aí o homem diz: deixa eu ir contigo. Se Jesus fosse evangélico, o mínimo que ele faria era pegar um discípulo chato, daqueles chatos. Talvez Pedro não, porque Pedro era muito distraído com Jesus. Onde Jesus estava, ele queria chegar na frente. Não. Mas pegar um cara chato, um Bartolomeu, que a gente não sabe nem por que veio. O que o Bartolomeu está fazendo aí? O Bartolomeu, eu vou te dar uma finalidade por ter te chamado. Tu vais entrar para a história, tu vais grudar nesse cara. Vou te deixar para trás. Ou então, entra, mas quem vai cuidar de ti, o teu discipulador, é o Bartolomeu. Ele cuida de ti. Mas, graças a Deus, Jesus não era evangélico, nem era católico. Senão ia ter que ter uma catequese. Primeira comunhão. Ia ter que ter um treinamento da pesada. E ele também não era neopentecostal. Senão ele iria só dizer: escuta, fala 15 minutos sem parar que eu quero sentir qual é teu pique. Vê se você tem memória boa para decorar um texto e repetir aquilo 1000 vezes na televisão ou em qualquer outro lugar, porque é só o que o povo precisa. Repetição, recorrência, para fazer um convencimento recorrente. Porque pensar mesmo ninguém pensa. Mas, graças a Deus, ele também não era dessa natureza. E também não era um rabino judeu. Senão ia dizer: olha, você vai ficar comigo os próximos 10 anos, vai decorar a Torá todinha, a Tanakh, todos os livros importantes da sabedoria rabínica, e aí depois estarás preparado. Se ele fosse espírita kardecista, talvez tivesse um longo convite para treinamento, aperfeiçoamento e uma certa flexibilidade em relação a não resistir à sua mediunidade. Ou em qualquer que fosse, ou seja, o grupo. O cara entra em qualquer religião, do budismo ao confucionismo, passando por qualquer zoroastrismo da vida que você deseje, no cristianismo, no islamismo, ele vira um aspirante.
para poder entrar, um iniciante para poder começar. Aí vem Jesus, nessa hora final, e pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Compreendeis? E aí a gente fica querendo dizer: que ponto é que eu perdi? O que será? Meu Deus, do que ele está falando exatamente? A gente se concentra imediatamente no que ele disse, ou no que outros disseram que ele disse, ou nas construções, nas arquiteturas, nas estruturas de pensamento, de doutrinação, de catequese, de verdades empacotadas, como a gente se acostumou a com elas lidar, e todos nós nos acostumamos rápida e diretamente a pensarmos nisso com essas categorias prévias. Ou o que dizer, por exemplo, daquele centurião romano, que vieram pedir a Jesus que curasse o servo dele, que estava doente, morto, morrendo em casa. E Jesus disse: eu irei curá-lo, vamos. Aí o cara disse: não precisa vir até a minha casa, porque eu sou um homem que conheço os princípios de autoridade, os superiores a mim me dizem: faze isso, e eu faço. E os inferiores a mim na hierarquia, eu dou uma ordem e eles cumprem. Então, tu és aquele que tens a palavra com toda a autoridade. Manda uma palavra, só uma palavra, e o meu servo ficará curado. E o que Jesus diz? A mesma coisa que ele disse para todos os teólogos formados com doutorado, pós-doutorado, com doutorado em divindade, em pós-divindade, em qualquer outra coisa. O homem era um centurião romano, era um casca grossa. Mas sai com essa. Olha e diz: não, tu não tens que tirar o pé daqui. Tu és a autoridade maior e sublime e suprema. Manda uma palavra e o meu servo ficará curado. E Jesus disse: ó, em verdade eu vos digo que em toda a igreja presbiteriana, em toda a igreja batista, metodista, Assembleia de Deus, pentecostal, em toda a igreja católica, ortodoxa, copta, russa, no que vocês quiserem, em todo Israel, em todo o mundo monoteísta, em toda a mesquita, onde queiram, eu jamais encontrei uma fé como esta. Jamais. E se deu por satisfeito. Jamais. Aquela mulher lá de Tiro e de Sidom, que tinha uma filhinha horrivelmente endemoninhada em casa, e pegou Jesus na pior hora, num contrapé, quando ele saiu à fronteira para ver se descansava. E aí, quando ele está ali tentando descansar, começa aquele importúnio. A mulher batendo na porta, gritando lá de fora, rodando a casa. Eu quero falar com ele, sabe lá Deus o que ela gritou de fora. E o incômodo que ela causou. A tal ponto que Jesus saiu de onde estava e falou o que é. E aí houve um diálogo entre eles, onde Jesus não facilitou as coisas. A mulher pediu: me ajuda. E Jesus disse: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque, de fato, de imediato, era aquela a missão objetiva, inicial. Mas não era assim que ele falaria em outras circunstâncias. Mas para aquela mulher foi isso que ele disse. Aí a mulher diz: eu sei, Senhor, que eu sou uma gentia, que eu sou uma pagã aqui da Sírio-Fenícia,
que tu foste enviado prioritariamente para os filhinhos de Israel aqui, mas eu sei que sempre sobra migalha da graça divina para quem está no pé da mesa. Que até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Aí Jesus vai ficando chocado com a mulher. E tudo que a mulher sabe é isso. Sabe que existem coisas que Deus não suporta. E se Jesus era profeta de Deus, representante de Deus, homem de Deus, ou Deus mesmo, para ela tanto fazia. Não era isso que estava em questão. Ela tinha uma convicção: Jesus podia. E aí ela diz: eu sei, no entanto, que os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E Jesus exclama aquela exclamação incomparável e diz: ó, mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. Conforme tu queres. Mas qual é a estruturação filosófica, a ideologização? Qual é a arquitetura dessa força de coerência doutrinária para espremer e obrigar a Deus a fazer aquilo que a doutrina certa supostamente obriga a Deus a fazer? Ou a confissão positiva obrigaria Deus a fazer? Ou, como eu passei a minha vida inteira sendo abordado por pessoas que diziam: eu estou orando por isso, mas eu vim aqui hoje com você querendo que você ore por mim, porque eu sei que eu vou ser e tenho mais chance de ser mais ouvida se você orar. Falei: ô filho, meu filho, estragou a oração. Você já me broxou, me desculpa a expressão, tirou assim toda a minha alegria, porque ao invés, eu não sou, se eu fosse um autoexaltado, narcisista, eu ia me sentir o máximo. Mas eu não sou nada disso. O meu negócio é refletir em outra direção. Então, por favor, é melhor a gente crer na tua oração. E eu sempre oro, só afirmando a validade da oração, daquilo que essa pessoa pediu e precisa agora aprender a confiar. Para se apropriar. E aí você pode sair percorrendo os evangelhos, e você não vai encontrar uma única justificativa de natureza acadêmica, teológica, filosófica, moral, ideológica, para Jesus ter chamado ninguém que ele chamou, ou para ter admitido no convívio dele ninguém que ele admitiu. O cara vai chamar um Zaqueu para quê, meu Deus? Só se for para comprar confusão para todo lado em Jericó. Até explicar que o cara lá dentro de casa, imaginem só, disse: metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres, se em alguma coisa eu defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Imagina o tamanho do rabo, da gambiarra desse sujeito. O Mateus, o publicano, para quem todo mundo devia, era odiado por todos. E Jesus disse: vem, você me serve, anda comigo. Vai ser meu apóstolo. Vai carregar o nome no evangelho. Vem. Então ninguém, absolutamente ninguém. Quando você pensa que eles entenderam uma coisa, eles vêm e desconstroem tudo que supostamente a gente já tinha imaginado que eles tinham compreendido e não tinham ainda. Compreendeis o que eu vos fiz? A gente foi condicionado, e aí isso daria horas e horas de explanação do ponto de vista histórico, filosófico, de por que a gente ficou assim como a gente é hoje em dia. É fruto de 2000 anos quase de doutrinação de terceiros
mas não de Jesus. Especialmente do quarto século para cá, quando Jesus era o Salvador, mas o método era aristotélico. A lógica era a da filosofia grega mais linear e sistematizável possível. Aí o imperador Constantino já mandou criar um concílio para determinar a anatomia de Deus. Aí Deus é anatomizado. Pai, Filho, Espírito Santo, o que um faz, o que o outro não faz, onde é que um se mete no departamento do outro, então não deve se meter. Por isso a gente é educado até a não orar ao Espírito Santo. Se alguém disser, ó, Espírito Santo, eu me lembro que eu me converti no tempo em que já havia pessoas que diriam, meu Deus, que heresia, tem que orar em nome de Jesus, no máximo, ó Pai Celestial, e terminar em nome de Jesus, que é para fechar o pacote. Senão, a mágica não funciona. Porque Deus trabalha com a magia de palavras, com a alquimia da construção verbal e da estrutura de palavras de doutrinas de sequência. Os credos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí você tem que repetir aquilo, saber. Do contrário, você não é ouvido. Você vai fazer uma confissão a um sacerdote. E aí, ao final, o sacerdote diz que você tem que rezar uma dezena ou trizenas, uma quantidade enorme de ave-marias, de pais nossos, e o credo apostólico várias vezes, e depois que concluir contando na sua conta de orações, aí você pode ser levantado, dado como perdoado. Isso quando não é dinheiro que compra. Mas o fato é que as nossas ênfases em relação a entender as coisas sempre viajam por dentro dessa necessidade de uma explicação. Deus está me devendo uma explicação. Eu sou abordado quase todos os dias, se não todo dia. Praticamente minha vida toda, de um modo ou de outro, alguém quer razões de Deus para as coisas que lhes aconteceram ou para o que lhes esteja acontecendo. E Jesus, em momento algum, fala de nenhuma construção para ser apreendida, para ser previamente decorada, para ser objeto de alguma forma de sistematização que a gente bota para dentro e repete como numa magia de funcionalidades espirituais. Como você aprendeu. É com esse parâmetro que você pensa. É a partir desse lugar de interpretação que a maioria de nós se coloca. E é daí que a gente busca saber. E quando a gente, se colocando ou variando os ângulos, não consegue ainda de modo algum entender, fica com raiva de Deus, ou com raiva de qualquer um, que em nome de Deus diga, olha, não vai dar para entender. Como milhares de pessoas já ficaram com raiva de mim. E eu continuo fomentando essa raiva. Porque tem gente que acha que você vai tirar algo da cartola, oferecer soluções fáceis, simples, tolas, idióticas, burras, enganadoras, dissimuladoras, mas tem gente que preferiria isto. Mas Jesus não só não entra com a categoria do aspecto, do elemento, vamos dizer, epistemológico, da análise filosófica,
da coerência, como eu vi outro dia um rapazinho dando entrevista num podcast, dizendo que ele podia provar a existência de Deus. Aí ele saiu fazendo uma viagem de A não é igual a B, B não é igual a A, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu entendendo a viagem dele, antes dele chegar lá, eu já sabia onde ele ia chegar. É de uma obviedade enorme, embora a maioria fique assim impressionados. Mas é patético, porque o assunto é sobre Deus. Aí ele termina e diz: logo, Deus existe. E aí o entrevistador disse: é verdade, eu nunca tinha olhado por esse ponto de vista. Eu falei: ai meu Deus, eu estou perdido. Deus é absurdo. Meta isso na cabeça. Você não sabe nem saberá. E eu não vim aqui para te enganar. E se você não quiser ser enganado, não vem aqui. Você não será. Deus não vai te falar. Sabe, antes de eu entender o que eu entendo hoje, com quase 70 anos de idade, passando a vida inteira em volta da dor humana e da busca de respostas de consolação sincera e verdadeira para o coração das pessoas, antes de chegar onde eu estou, eu dei um primeiro passo. Foi exatamente quando meu irmão Luiz morreu em 2 de novembro de 1976. E eu estava convertido há 3 anos. E já tinha o Ciro como filho nascido. E meu irmãozinho de 19, que agora, pela primeira vez na vida, a nossa diferença de idade sempre foi grande, então nós estávamos nos tornando grandes e melhores amigos quando o Senhor o levou. Mas eu não tive coragem de perguntar por quê. Disso eu já estava livre, já nasci livre dessa pateticidade. Por que Deus? Olha, sinceramente, graças a Deus, essa idiotice nunca me possuiu. Porque é um absurdo tão grande que eu nunca tive lógica para cometer. A minha lógica já dizia que aquilo estava para além de qualquer explanação ou explicação. E quando Jesus disse: o que eu faço tu não sabes, agora compreendê-lo-ás depois, a grande questão é ver como é que ele respondeu. Na sequência, a gente vê, ele respondeu dizendo: o que eu faço, tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E depois, o que é que ele diz? Compreendeis o que eu vos fiz. Então, perguntar por quê nunca passou por mim. Mas eu perguntei: para quê? Falei: Senhor, ele foi, amém, aleluia, entrou na tua glória. Eu estava absolutamente certo disso. Mas aconteceu o fato de que ele já não está entre nós, e foi, com 19 anos. Então a minha pergunta é: para quê? O que eu vou fazer com isso agora? Em que eu posso ser usado? Em que isso pode trabalhar em mim? Que aprofundamentos isso pode me trazer? Que consciências novas isso pode me abrir? Que resiliências, que perseveranças, que tenacidades eu posso auferir a partir da existencialidade dessa experiência que até ali na vida me tinha sido a mais doída de todas em relação a perdas, porque ele era um irmão super, ultra amável, puro de coração, e limpo, e virgem de tudo, na presença de Deus e dos homens. E é levado daquele jeito. Eu só queria saber para quê. Mas logo depois eu falei: desculpa, Senhor. Quero saber para quê, não. Eu sei para que eu vivo, então a morte dele não vai acrescentar nada à minha vida. Eu estou comprometido em te seguir.
E aí, pronto, nem para que mais surgiu na minha mente em tempo nenhum. E eu já perdi tanta gente, já perdi tanta coisa. E já caí de alturas tão elevadas. E já fui honrado de maneira tão semidivina. E já fui abominado e rejeitado e pisoteado e objeto das realidades mais tenebrosamente desumanas. E agradeço absolutamente a Deus por tudo isso, porque eu aprendi no meio de tudo isso a única coisa simples que estava e está na cara de todos nós. E a maioria de nós não quer aprender. O Evangelho, a resposta do Evangelho, não tem a ver com o quê? A resposta do Evangelho tem a ver com como. Você pode repetir isso comigo? A resposta do Evangelho não tem a ver com o quê? A resposta do Evangelho tem a ver com como. Compreendeis o que eu vos fiz, o que eu faço. Ele não estava fazendo um discurso, era ato, gesto, movimento, era ação de nudez, de lavar os pés dos seus discípulos, de se expor na sua humanidade mais visceral, do ponto de vista corpóreo, inclusive, como nós vimos. Não tem nada a ver com dissertação. Não tem absolutamente nada a ver com nenhuma natureza de filosofação. Compreendeis o que eu vos fiz? Como isso opera, como isso é? Na vida do gadareno, ele só olhou para a resposta. Se você fizesse um exame de catecúmenos exigido na Igreja Católica, numa igreja reformada, o cara não passaria. Nem batizado ele era. E nem se o batizou. Jesus ainda cometeu mais essa antissacramentalidade. Podia pelo menos ter dito, oh, Pedro, João, qualquer um de vocês, oh, dá uma batizada nesse rapaz aqui, que eu estou mandando ele para casa. Não, nem batismo. Só disse, vai, quanto que Deus fez por ti. Fez. Não é falou, fez por ti. O Evangelho não é acerca do que, o Evangelho é acerca de como. Como traz a reboque o quê? O que traz a reboque o que é, o que frutifica, o que ganha concreção, o que se transforma em fruto. Isso segue a coerência da lógica de Jesus. Em tudo que ele fez a partir do fato de que o Evangelho não é sobre o que, é sobre como. Quem é o herói do amor fraternal nos Evangelhos? É um cara que também não passava em nenhum teste acadêmico, teológico, de nenhuma natureza, um samaritano. Seria considerado, de tal modo e semelhantemente e comparativamente, aquilo que os evangelhos fanáticos e intolerantes sentem por uma pessoa do candomblé, da umbanda, do espiritismo kardecista, essa intolerância demoníaca. Porque o cara era um samaritano. E nos dias de Jesus, desde que ele tinha 19 anos de idade, os samaritanos que já vinham sendo odiados há praticamente 500 anos
por todos os judeus de Jerusalém, de Judá, os donos da religião e do templo, odiavam os samaritanos, porque os samaritanos tinham miscigenado no cativeiro para o qual eles foram levados e não obedeceram aquelas regras de natureza sionista, de não mistura entre judeu e gentil. Os samaritanos eram povo de Israel, antes faziam parte das 10 tribos que se separaram de Judá e Benjamim, do Reino Norte, portanto, mas se misturaram no exílio. Viraram vira-latas. E não foram nunca perdoados. Porque as mulheres deixaram pintos estranhos entrarem nelas. E os homens também visitaram cavernas de genitálias alienígenas. E geraram filhos misturados. E agora são quase 500 anos de ódio. E nos dias de Jesus, quando ele tinha 19 anos, um doido samaritano, para piorar, pegou uma quantidade enorme de ossos, levou para dentro do templo em Jerusalém e jogou no altar. O malucão, querendo profanar o altar de Jerusalém. Então, os judeus, como eram cheios do Espírito Santo, de amor, de bondade, de misericórdia, de compreensão, de tolerância, de graça, os seus pastores, seus rabinos, seus mestres, determinaram que quem fosse fiel a Deus em Israel tinha que todos os dias erguer as mãos na direção da Samaria e amaldiçoar os samaritanos antes do pôr do sol. Malditos sejam todos os samaritanos pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Amém, aleluia. Cheios da graça de Deus, fiéis ao Senhor. Aí Jesus pega e escolhe um samaritano. Tem que estar do contra mesmo. Isso é uma provocação à religião incomparável. Pega o samaritano e faz ser o cara que vai. E olha que ele põe na cena um sacerdote do templo, que pula por cima, que se afasta, e nem vi, meu Deus, é pobre para todo lado. Cadê o Júlio Lancelotti? Meu Deus, eu não. Aí passa por aqui. Vem um levita, que era diretor de louvor, aí viu o pregador, o sacerdote, passar, desviando o seu caminho, e disse, eu aqui não vou entrar nessa. Pois o cara olha para trás, me pega no flagra, e aí eu vou ser julgado, porque estou ajudando os pobres. Ajudar os pobres sempre foi perigoso, da CPI. Nunca foi diferente. Então lá o levita vira-se. E aí vem o samaritano, o herege. Vem lá o cara, o testemunha de Jeová, o espírita kardecista dos evangélicos. Lá vem esse cara, vem o padre Júlio Lancelotti, observado por crentes desses, que diz até no nome, ele já se confessa, é um Lancelotti. Ai, meu Deus! E é ele que pega e que trata e que derrama primeiro óleo, invertendo a ordem da asepsia. Geralmente era primeiro o vinagre para lavar, para fazer a asepsia, depois o azeite. Ele inverte. Ele começa com o alívio da graça, do consolo, do azeite. Depois ele deixa arder um pouco, mas já alivia de novo. Prepara o cara, bota numa estalagem, paga adiantado e diz, olha, se não for o bastante, quando eu voltar, me dá a diferença que eu cubro tudo. E Jesus pergunta, quem que vocês acham que foi o próximo do homem caído à beira do caminho? Aí, quem estava ouvindo, especialmente quem tinha acabado de indagar, não tinha nada em responder e disse aquele que usou de misericórdia para com ele. E era um cretino de um mestre da lei que estava ali só para provocar.
aquele que usou de misericórdia para com ele. E o que Jesus disse? Então, vai tu e faze. Não é fala o mesmo, ensina o mesmo. Nós nos tornamos um povo que só quer falar, que só quer ensinar, que só quer gritar. Vai tu e faze o mesmo. Faze o mesmo. Compreendeis o que eu vos fiz. Por quê? Porque o Evangelho não é acerca do quê? Se fosse acerca do quê, eu já disse, e vou falar agora pela terceira vez, ninguém dos que Jesus chamou estaria com ele. Mas era da disposição de fazer, de ser, de se entregar. Compreendeis o que eu vos fiz. Vai tu e faz o mesmo. Agora, ele diz, lavem os pés uns dos outros, porque eu vos dei o... Qual é a palavra? Exemplo. Exemplo. Continua na mesma lógica do Evangelho. Pelos seus frutos os conhecereis. Não é pelos seus discursos. Ao contrário. Ele disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, que tem um discurso lindo, entrará no reino dos céus. Não é por causa de carisma. Expulsamos demônios. Profetizamos. Demonstramos poder. Grande ousadia. Não. Entrará apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí você diz, aí complicou tudo outra vez. Não. Os seus mandamentos não são penosos e não são muitos. Um único novo mandamento eu vos dou. E não tem nada a ver com elucubração filosófica. É que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu vos dei o exemplo, repitam. Tem a ver com ser, com fazer. Não com a palração infatuada. Não com a logorreia contaminada. É doença venérea verbal que a gente tem, para um lado e para o outro, contaminando o mundo com a nossa gonorreia verbal, com a nossa verborreia. Fica todo mundo sifilítico, no mundo inteiro, por causa do nosso discurso. Pelos seus frutos os conhecereis, compreendeis o que eu vos fiz? Por que eu estou falando isso hoje aqui? Eu não tenho nem certeza se eu vou conseguir parar de falar o que eu estou falando hoje aqui. Talvez até no domingo que vem a gente continue no mesmo assunto. Porque isso aqui é o fundamento de todas as coisas. Aqui no caminho da graça. Você vai ter muito ensino do Evangelho. Muito. Eu, por exemplo, não faço outra coisa a não ser ensinar o Evangelho todo dia. Quem quiser me ver, é só sentar ali. Eu estou sentado no jardim da minha casa 1h30 de Mateus, ou de pregação, todo dia, todo dia, todo dia. Porque eu sei que o ensino é transformador para a consciência quando ele é do Evangelho, que não fica propondo elucubração mental, mas propõe a cada um de nós a prática, o fazer, o ser como decorrência de quem nós somos e da nossa natureza. Pelos seus frutos os conhecereis, compreendeis o que eu vos fiz. Então façam o mesmo, porque eu vos dei o exemplo. Você vai crescer muito em muitas compreensões. Mas do ponto de vista da espiritualidade do Evangelho, que é aquilo no que a minha vida se concentra, ensinando sobre Jesus,
a compreensão tem que se transformar em ação, em gesto, em modo, em atitude, em tratamento, em entendimento prático que se transforma em produto real para a vida, para o convívio, de uns para com os outros, de nós e entre nós. Qualquer outra argumentação cai no subjetivismo totalmente inoperante e ineficaz. E eu quero concluir, porque já falei mais do que eu me propus a falar, pedindo para você ler comigo em 1 Coríntios, no capítulo 13. Mas antes de ler em 1 Coríntios 13, preste atenção numa fala de Paulo, também em 1 Coríntios, no capítulo 8, quando ele diz: se alguém julga saber alguma coisa, verso 2, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Você pode repetir isso comigo? Se alguém julga, não fala alto mesmo, é constrangedor, mas é para a gente ser corajoso. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. É só o que importa. É só o que importa. É amar a Deus e ser conhecido por ele. Isso é tudo. Esse é o dogma da fé de Jesus. Isso dá fruto. Isso faz a gente ficar nu. Isso faz a gente se identificar em fraqueza com os outros. Isso faz a gente se descobrir. Isso faz a gente se solidarizar. Isso faz a gente se ajudar. Não é preciso dar um banho por dia no outro, basta lavar os pés dos outros, porque, como eu falei já milhares de vezes, não há ninguém que ande no chão do caminho e não suje os pés de poeira. Todo mundo tem que se ajudar, tem que trocar graça e misericórdia, tem que fazer, pelo menos, começando daí. E esse daí, de acordo com o apóstolo Paulo, começa dentro da minha casa, da tua casa. Porque se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o incrédulo. Tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Ou seja, tudo que você sabe, se não se transformar em prato, em lavar os pés uns dos outros, se não aprender a gentileza mínima de Jesus e do Evangelho, a graça, que não precisa de doutrinação, só de gratidão reconhecida, ele me libertou, me deu luz, me trouxe juízo, sensatez, me ajudou a ver a vida com clareza pela primeira vez. Quando isso entra na gente, tudo mais é comentário. Porque se alguém não aprendeu ainda como saber, e no Evangelho como saber, é fazer. É o modo operandi. E aí sim,